Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril. Estamos aqui, mais uma vez, para trazer reflexões importantes sobre tudo o que está acontecendo, no Brasil, no mundo. E eu quero dar um destaque aqui, tá? Num comentário que eu gostaria que vocês acompanhassem um pouco o raciocínio que eu pretendo passar aqui, em relação a tudo que nós estamos vendo, tá, que está acontecendo no nosso país. Tá? Uma dessas coisas tem a ver com a chamada liberdade de expressão, a famosa liberdade de expressão. A outra tem a ver com o Supremo Tribunal Federal, de modo especial com o Alexandre de Moraes. Tá bom? Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, gente, não vamos cair muito nas conversas que a gente vai ouvindo por aí. Nas notícias, inclusive, que a gente acostuma, a acompanhar as notícias nas redes sociais, as notícias dos principais jornais e assim por diante. Acreditando que tem algo de muito interessante, verdadeiro, por exemplo, nessas coisas que dizem por aí. Uma delas diz respeito ao Alexandre de Moraes. Tudo isso que vocês vêm ouvindo, assistindo, comentários, tá? Isso cai na boca de bolsonaristas, vai espalhando pelas redes sociais e assim por diante. Eu quero pegar aqui o que está mais assim de fundo nessa coisa toda, tá? O porquê de tudo isso que está acontecendo, todo esse estardalhaço, todo esse alvoroço, tá? Aí o Elon Musk, a gente não pode deixar de situar aqui, isso que ele vem falando, contra o Alexandre de Moraes, contra o STF. E aí entra essa coisa toda que o pessoal às vezes costuma até dizer que o Brasil está entrando numa ditadura, sendo que é muito engraçado isso, parece contraditório. Um povo que é defensor de ditadura, de repente falar em ditadura, e aí vem essa questão sobre liberdade de expressão. Eu vou falar aqui uma grande verdade para vocês, o que eu penso que está por trás de tudo o que está acontecendo. Bom, vamos entender aqui. Veja bem, vocês sabem que o STF, o Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes, à frente das principais investigações que estão acontecendo com a Polícia Federal, Ministério Público, essa coisa toda, contra o ex-Bozo, o ex-presidente da República aqui do Brasil, que é o Bolsonaro, e os crimes que pesam as costas do Bolsonaro, e que esses crimes já estão mais do que evidentes, de modo especial na Polícia Federal, as comprovações, gravações, delações, que aconteceram, que acabam então comprometendo, o ex, o senhor Bozo, o Bolsonaro, vocês podem ver que é uma coisa muito interessante, que todo esse estardalhaço, ela começou a acontecer porque se cogita agora, nesse momento, uma possível prisão do Bolsonaro. Possível prisão do Bolsonaro. Devido ao envolvimento dele de uma série de crimes, que pesam sobre as suas costas. Quando essa coisa, então, chegou, assim, dessa maneira, nessa possibilidade, de repente, haver uma prisão, e não apenas isso, mas uma quantidade de provas que começaram a surgir, daqui e dali, tá? Essa questão do gabinete do ódio, por exemplo, que também é uma outra questão, que começou a entrar aqui também, nesse meio. Então, o que eu estou querendo dizer? Que vocês podem ter certeza que todo esse estardalhaço que estão aí jogando, na mídia, nas mídias sociais, aí também entrando as redes sociais e assim por diante, tem a ver com esse tipo de situação
que é o quê? Você fazer de tudo, né? Ou o que essa gente, que esse povo, está querendo fazer de tudo para que a pele do Bolsonaro, por exemplo, seja livre, né? Que o Bolsonaro não seja preso. Então, a forma, a tática desse povo todo é você atacar, né? É aquela história que o ataque é a melhor defesa, né? Às vezes até em jogo de futebol existe esse tipo de coisa, né? O ataque é a melhor defesa. Então, eles resolvem atacar, né? Desmerecer, né? O STF, por exemplo, falar um monte de coisa em relação ao STF. Aí essa coisa, inclusive, está chegando até no Congresso, né? Com o Lira. O Lira já quer fazer uma CPMI, né? Contra o Supremo, dizendo assim de perseguição aos políticos e assim por diante. A gente tem que entender o seguinte: essa gente, esse povo da extrema direita são pessoas assim covardes, pessoas malandras, pessoas picaretas, tá? É isso que essas pessoas são. Porque as coisas são assim, elas só são erradas ou elas estão acontecendo de forma errada no sentido de que eles estão sendo perseguidos, que a liberdade de expressão, então agora, né, estão também retirando essa liberdade de expressão, tá? O Brasil é como se o Brasil estivesse caindo numa situação que até na palavra deles também vem essa coisa de antidemocrático, né? Que não está respeitando a democracia. Tá? E eles que são os primeiros a desrespeitar a democracia, mas eles falam isso. Né? Por que vem essa coisa toda? Porque a situação está batendo, por exemplo, na pele deles. Está batendo no carro. Né? Está atingindo, né, de uma forma contundente essa turma toda. E aí o Bolsonaro, que é o chefe, né, que é o líder dessa gente toda, então correndo assim, uma série de riscos, risco de ser preso. Então, eles então resolvem fazer todo, né, esse alvoroço, esses ataques, essa coisa toda, tá? E numa tentativa, inclusive, de passar para a população brasileira, né, que eles, na realidade, são gente boa, né, são pessoas boas, são pessoas, é como se eles é que defendem a democracia, eles é que são democráticos, e dizer que a esquerda, que Lula, que o STF é como se o STF estivesse em conluio, né, ou coligado aí com Lula, com a esquerda, essa coisa toda. Então resolve bater então no STF, principalmente no Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para vocês aqui uma questão assim bem interessante, que é assim: vocês já pensaram se tudo isso que tivesse acontecendo no STF, como já aconteceu, né? Isso já aconteceu aqui no nosso país. Se tudo isso, tá, tivesse acontecendo contra as esquerdas, se tivesse acontecendo contra Lula, se tivesse acontecendo com qualquer liderança, por exemplo, de esquerda, será que essa questão de liberdade de expressão, de tudo isso, que esse estardalhaço todo que a gente vê, né, por aí, ia estar dessa maneira? Será que ia estar dessa maneira? E aqui eu chamo a atenção, inclusive, da própria imprensa, essa imprensa golpista que o Brasil tem. Aquilo que o Paulo Henrique Amorim chamava de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Sabe? E essa imprensa já conhecida, que não precisa nem citar os nomes, Folha de São Paulo, Estadão, tá? E companhia, Globo também. Essa imprensa que, quando a esquerda, qualquer coisa, qualquer problema que acontece com a esquerda, e olha que estou aqui situando as esquerdas, tá? Não estou só falando do PT, pode ser o PSOL, pode ser o PCdoB, e assim vai. Quando acontece qualquer coisa, o que essa imprensa faz? Ela bate em cima. Tá? E às vezes não precisa ir muito longe, não precisa acontecer algo assim tão grande. O quanto que a gente vê, por exemplo, o Estadão, Folha de São Paulo, né, batendo, por exemplo, no governo Lula, né? Às vezes por alguma fala do Lula. Você não vê essa gente, esse povo aí, essa imprensa, né, valorizando o trabalho que vem sendo feito, por exemplo, pelo governo Lula. Projetos importantes para o país, que vem cada vez mais, né, ajudando
pessoas mais carentes, pessoas mais pobres da população, uma série de projetos que existem, tá, que provém do governo Lula. Isso daí não é mencionado. Quando é mencionado de forma assim, muito rápida, só para dar notícia. Para dizer que o governo e tal acionou não sei o quê, um projeto, não sei das quantas, e pronto, a notícia acaba ali. Mas você não vê assim uma valorização, um incentivo do governo federal pelo trabalho que vem sendo feito. Então vocês estão vendo como é que são assim, as coisas? Isso eu dou toda a certeza para vocês, que essa briga toda, até com relação à liberdade de expressão, tá? Se fosse o contrário, se estivesse batendo em cima das esquerdas, tá? Se fosse em cima das esquerdas, vocês poderiam ter certeza que todo esse falatório sobre liberdade de expressão não ia entrar, não ia ser mencionado. Pode ter certeza. Ninguém ia falar nada. Não há problema de liberdade de expressão quando o problema acontece com a esquerda. Só há problema de liberdade de expressão quando o problema acontece com a extrema-direita, com a direita também. É só aí que nós temos problema de liberdade de expressão. Sendo que a gente sabe da sacanagem, da bagunça, das fake news, de um monte de coisa, a questão do ódio, da disseminação do ódio, que essa gente da extrema-direita, né, a cada dia que passa, esse é o mote deles, é dessa maneira que eles trabalham. Aí vocês pegam aquele Alan dos Santos, vai pegar o histórico do Alan dos Santos. O que esse cara tem, por exemplo, de contribuição para o nosso país? O que esse Alan dos Santos contribuiu para o nosso país? Entendeu? Aí vem então agora, sabe, um monte de gente, vem defender o Alan dos Santos. Defendeu o Alan dos Santos. Assim, um mau caráter. O Felipe Neto, ele fala assim, de forma bem assim, contundente mesmo, a respeito desses youtubers, desses influencers, né, da extrema-direita. E quando se bate em cima desse povo todo, quando há investigação em cima dessa gente toda aí, porque as investigações, a gente tem que entender, o Brasil enfrentou uma situação terrível, difícil, quando foi no período do Bolsonaro. Com a eleição de Bolsonaro, com tantas mentiras, tantas fake news que aconteceram. Então, era necessário sim que houvesse todo um trabalho investigativo, principalmente com o chamado o Gabinete do Ódio, né, que tinha o Gabinete do Ódio, e também o nome agora, o dispositivo, a organização criminosa que eles formaram, inclusive nas redes sociais, que essa gente formou, os filhos do Bolsonaro, inclusive, está envolvido nessa situação toda. Então, gente, o que na realidade está acontecendo, né, assim que o Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes, é que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho brilhante. É um trabalho digno de louvor. Isso que tem acontecido, que vem acontecendo até o momento. Aí eles resolveram, então, por que acontece? A casa vem caindo, né, pro lado deles. A casa vem caindo. E está caindo a cada dia que passa, está desmoronando. Então porque esse grupo, todos esses grupos que a gente vê da extrema-direita, vocês já perceberam isso? São grupos poderosos. Poderosíssimos. Eles têm muito poder. Olha o Elon Musk. Quem é o Elon Musk? É um bilionário mundial, um dos maiores bilionários que o mundo tem. Que a força dessa gente toda provém, por exemplo, de um Elon Musk. E vários outros, de bilionários, de milionários que investem, por exemplo, nessa gente. E investem no ódio. Porque isso é muito evidente. Porque é preciso derrubar as esquerdas, acabar com as esquerdas, exterminar com as esquerdas. Mas exterminar por uma questão política ou qualquer... Não. Exterminar porque as esquerdas dão sustentação, dão força para as pessoas mais carentes, para os trabalhadores mais sofridos da nossa sociedade. E eles não admitem isso. Eles não admitem.
Não querem admitir que pobre possa ser valorizado, que pobre possa ter condições de comer, que pobre possa, por exemplo, ter pelo menos um carrinho, ter uma casinha para poder morar, ter um bem-estar. Pobre não pode ter bem-estar. Pobre não pode fazer churrasco no final de semana. Pobre tem que passar a vida inteira trabalhando. Trabalhando até morrer. Porque essa balela que eles falam de que um dia você vai trabalhando, que você vai chegar, que você vai ganhar vida, que você vai... Aí o sujeito passa a vida inteira e não consegue chegar. Aí a ilusão fica na cabeça dessas pessoas. Estão me entendendo? Bom, ficou um pouco longo o vídeo. Agradeço muito aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa importante reflexão que eu tinha que passar aqui para vocês, tá? Mas eu realmente precisava meio que desabafar, contar um pouco essas coisas aqui para vocês, porque é impressionante como que é esse nosso Brasil, né? A coisa vem caminhando de uma forma tão esplendorosa, a política brasileira, a política que eu falo, desenvolvida pelo presidente Lula. E esse povo quer distorcer tudo. Eles querem distorcer tudo. Quer enganar a população, quer continuar enganando essa população. Tá? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.